Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre 10 animais exóticos encontrados ao redor do mundo. Preparem-se para se maravilhar com essas incríveis criaturas. Dragão de Komodo. Começando com um dos maiores lagartos do mundo, o dragão de Komodo é encontrado nas ilhas da Indonésia. Com sua língua bifurcada e habilidades de caça impressionantes, este animal é verdadeiramente fascinante. O dragão de Komodo é uma espécie de lagarto que habita as ilhas do arquipélago de Komodo, na Indonésia. É uma das maiores espécies de lagarto do mundo, podendo chegar a medir até 3 metros de comprimento e pesar mais de 70 quilos. O dragão de Komodo é conhecido por sua aparência intimidadora, com escamas rugosas e uma língua bifurcada. Sua pele varia de tons de marrom e verde, ajudando-o a se camuflar em seu ambiente natural. Alimenta-se principalmente de animais como búfalos, veados e javalis, embora também possa consumir carniça. É um predador solitário e de hábitos noturnos, caçando principalmente à noite. Sua mandíbula possui dentes afiados e venenosos, que ajudam a imobilizar suas presas. Além disso, possui uma saliva rica em bactérias, que podem causar infecções graves em suas presas. Infelizmente, o dragão de Komodo está ameaçado de extinção devido à perda de habitat, caça ilegal e falta de presas. Atualmente, existem esforços de conservação para proteger esses animais e seu habitat. Lemur. Originário de Madagascar, o lêmure é conhecido por sua agilidade e habilidade de se mover rapidamente entre as árvores. Com seus olhos grandes e expressivos, é impossível não se encantar por esses primatas. Os lêmures são conhecidos por sua agilidade e habilidade de saltar de árvore em árvore. Eles são animais bastante sociais e vivem em grupos que são liderados por uma fêmea dominante. Eles se comunicam por meio de vocalizações, expressões faciais e gestos corporais. Os lêmures têm uma dieta variada que inclui frutas, folhas, insetos e pequenos vertebrados. Eles são importantes para o ecossistema de Madagascar, pois desempenham um papel vital na dispersão de sementes e no controle de pragas. Ornitorrinco. O ornitorrinco é um mamífero semiaquático encontrado na Austrália, conhecido por sua aparência única e peculiar. Ele tem um corpo parecido com o de um rato, patas palmadas como as de um pato e um bico semelhante ao de um pato, mas que na verdade é uma estrutura sensorial usada para encontrar presas debaixo d'água. Uma das características mais interessantes do ornitorrinco é que é um dos poucos mamíferos que põem ovos, em vez de dar à luz a filhotes vivos. As fêmeas botam 1 ou 2 ovos em ninhos feitos em buracos na margem de rios ou lagos e incubam os ovos por cerca de 10 dias antes de eles se eclodirem. Além disso, os machos possuem esporões venenosos nas pernas traseiras, que utilizam principalmente durante a época de acasalamento para se defenderem de potenciais ameaças. O ornitorrinco se alimenta principalmente de insetos, larvas, crustáceos e pequenos peixes, utilizando seu bico sensível para encontrá-los na água barrenta de rios e lagos. Quokka. O quokka é um pequeno marsupial herbívoro nativo da Austrália, mais especificamente encontrado na região sudoeste do país. Eles têm o tamanho de um gato doméstico e são conhecidos por sua aparência fofa e sorriso característico, que faz com que sejam frequentemente chamados de o animal mais feliz do mundo. Os quokkas vivem em florestas e matagais, onde se alimentam principalmente de folhas, brotos, frutas e plantas suculentas. Eles são animais sociáveis e geralmente vivem em grupos familiares, mas também são conhecidos por sua curiosidade em relação aos humanos e não têm medo de se aproximar deles. Infelizmente, o quokka é considerado uma espécie vulnerável devido à perda de habitat, predação de animais introduzidos, atropelamentos e incêndios florestais. Por isso, é importante preservar seus habitats naturais e garantir sua sobrevivência a longo prazo. Axolote. O axolote, também conhecido como ajolote, axoloto ou ambistoma mexicano, é um anfíbio aquático nativo da cidade do México e arredores. Ele pertence à família Ambistomatida e é conhecido por sua capacidade impressionante de regeneração. O axolote tem uma aparência peculiar, com branquias externas que se assemelham a penachos, olhos pequenos e negros, e uma cauda longa e fina. Eles geralmente variam de cor, podendo ser em tons de cinza, preto, branco e até mesmo pigmentações albinas. Uma característica única do axolote é sua capacidade de regeneração. Seu corpo é capaz de regenerar membros, tecidos e órgãos danificados, o que o torna objeto de estudo em pesquisas científicas sobre regeneração em animais.
Fossa. A fossa é um mamífero carnívoro nativo de Madagascar. É o maior predador da ilha e é considerado um animal solitário e territorial. As fossas são caracterizadas por suas longas e ágeis corpos, pernas musculosas e cabeça pequena em proporção ao corpo. Possuem garras afiadas e dentes fortes, tornando-as excelentes caçadoras. Sua dieta consiste principalmente de mamíferos, aves, répteis e insetos, e são conhecidos por caçar lêmures, que são uma parte importante de sua alimentação. As fossas são ágeis escaladores e excelentes nadadores, o que lhes permite caçar em diversos ambientes. Elas são animais solitários, exceto durante a época de acasalamento, quando os machos se reúnem com as fêmeas em cio. A gestação dura cerca de 90 dias, resultando em uma ou duas crias por ninhada. O okapi. O okapi é um mamífero da família Giraffidae, nativo das florestas densas e úmidas da República Democrática do Congo, na África Central. Ele é conhecido por suas pernas longas e listradas, semelhantes às de uma zebra, e pelo pescoço longo e cabeça pequena, características semelhantes às de uma girafa. Os okapis são herbívoros, se alimentando principalmente de folhas, frutas e brotos. Eles são animais solitários e noturnos, o que os torna mais difíceis de serem avistados na natureza. As fêmeas têm um período de gestação de cerca de 14 meses e geralmente dão à luz a apenas um filhote por vez. Macaco narigudo. O macaco narigudo, também conhecido como probóscide, é uma espécie de primata encontrada apenas na ilha de Bornéu, na Ásia. Ele é facilmente identificável por seu nariz longo e grande, que pode chegar a medir até 17 centímetros de comprimento nos machos adultos. Os macacos narigudos vivem em grupos sociais liderados por um macho dominante, que é responsável por proteger o território do grupo e garantir a sua segurança. Eles se alimentam principalmente de folhas, frutas, sementes e brotos. Esses animais estão ameaçados de extinção devido à destruição do seu habitat natural, causada principalmente pela exploração florestal e pelo desmatamento para a criação de plantações de óleo de palma. Além disso, eles também são caçados ilegalmente por sua carne e seu nariz, que é considerado um símbolo de status em algumas culturas locais. Dumbo octopus. O Dumbo octopus, ou Grimpoteutis, é um tipo de polvo de águas profundas conhecido por seu corpo em forma de globo e orelhas parecidas com as do personagem Dumbo da Disney. Eles são encontrados em grandes profundidades, geralmente entre 3.000 e 4.000 metros abaixo da superfície do oceano. Esses polvos são bastante pequenos em comparação com outros tipos de polvos, geralmente medindo entre 20 e 30 centímetros de comprimento. Eles têm 8 tentáculos curtos e finos, que podem ser assexuais, ou seja, podem se reproduzir sem a necessidade de um parceiro. O Dumbo octopus se alimenta de pequenos invertebrados, como crustáceos, moluscos e vermes, e é conhecido por ser um predador bastante eficaz. Eles usam suas ventosas para agarrar suas presas e depois as engolem inteiras. Por viverem em ambientes tão profundos e pouco explorados, ainda há muito a ser descoberto sobre o Dumbo octopus. Eles são criaturas fascinantes e misteriosas que continuam a intrigar os cientistas e entusiastas da vida marinha. A arpia. A arpia é uma das maiores e mais poderosas aves de rapina do mundo, com envergadura de asas que pode chegar a mais de 2 metros. Elas são encontradas na América Central e do Sul, habitando principalmente áreas de florestas tropicais. As arpias são conhecidas por sua incrível força e agilidade, sendo capazes de levantar presas de até metade do seu próprio peso. Elas se alimentam principalmente de macacos, preguiças e outros mamíferos de porte médio. Além disso, as arpias são conhecidas por seu comportamento territorial e defensivo, sendo protetoras de seus ninhos e filhotes. Infelizmente, as arpias estão ameaçadas de extinção devido à perda de habitat e à caça ilegal, sendo consideradas vulneráveis pela lista vermelha da IUCN.